Bom dia, bom dia, bom dia. Thanks God every day. Mais um dia aqui juntos para falar das coisas do alto, para lembrar das coisas que realmente têm importância, né? Antes de começar aqui a ler a palavra, vou mandar aqui uns aviõezinhos para algumas pessoas. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Vamos começar aqui com a leitura da palavra. Nós estamos lendo essa semana Mateus 26, versículo 33 e seguintes. Bom dia. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Bom dia. Disse-lhe Jesus: na verdade, eu te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Só que ele disse que se tivesse que morrer, morreria, mas não negaria a Cristo. E antes que o galo cantou 3 vezes, ele negou 3 vezes, né? Então, na verdade, por que essa dor toda? Depois, no versículo que a gente tem lido essa semana, na sequência, diz que Pedro, quando ele viu que ele tinha negado, ele chorou amargamente, né? Bom dia. E o porquê isso, né? Por que Pedro chora e por que esse sofrimento, né? Por causa das expectativas criadas, né? Toda decepção que nós temos é em cima de expectativas. E nós temos expectativas em relação às coisas, às situações, às pessoas, e talvez a expectativa mais dura que nós temos seja em relação a nós mesmos. E é isso que nós estamos falando essa semana. Nós estamos falando sobre as expectativas criadas e as decepções geradas disso. E o tanto que isso machuca a nossa alma, machuca a nossa vida e o pior, determina muitas vezes a nossa caminhada, né? É interessante que se você pegar essa passagem e ler até o final, a gente vê que Pedro deu uma sumida. Pedro some, ele não fica ali, né? Ele não fica na história, né? Então por que Pedro não fica na história, né? A gente não sabe exatamente, mas com certeza a mágoa dele, a chateação, a tristeza dele com ele mesmo, né? Então é uma decepção com ele mesmo, leva ele a se afastar um pouco. Ele ficou preso na própria decepção, né? E a pergunta que nós estamos fazendo essa semana, a reflexão que nós estamos fazendo essa semana aqui no Thanks God, é: onde eu estou preso? Onde é que eu fiquei preso na minha própria história? Né? E nós ficamos muitas vezes presos nas decepções ou nas histórias, nas lutas normais, minha e sua, né? Todos nós que chegamos à fase adulta, nós temos as nossas histórias, nós percorremos um caminho. E esse percorrer o caminho, muitas vezes nos deixa preso em algum momento, em alguma parte da história. E o que nós estamos falando aqui nesses dias é justamente o que nós podemos fazer para nos libertar, para sair desse lugar, né? Então Pedro só volta para a história, só volta para o evangelho depois que Jesus ressuscita. Então tudo indica que ele não esteve nem durante ali a crucificação, aqueles 3 dias depois da morte, não. Só depois da ressurreição é que Pedro é voltado a citar. Interessante, né? Então ele ficou preso numa parte da história. E aí então qual é a parte da história que eu e você podemos estar presos e que nesse tempo agora Deus quer justamente nos libertar? Ele quer nos trazer de volta, né? Deus é tão amoroso, tão cuidadoso. Ele já sabia que nós ficaríamos presos em alguma parte da história. É interessante que ele também sabia de Pedro, né? Que antes, um pouquinho, se ler a passagem completa, Jesus fala com Pedro assim: Pedro, Satanás está tentando te peneirar, mas eu orei por você. Então, na verdade, Jesus já sabia o que estava para acontecer. É lindo isso, né? É maravilhoso. Ele sabia, e hora nenhuma Jesus condenou Pedro. Isso que é o mais interessante. Jesus não condena Pedro, Pedro condena a si mesmo. Então a pior condenação, na verdade, que nós vivemos nesse tempo hoje não é a condenação de fora, é a condenação de dentro. É quando eu mesmo não aceito a minha história. Então registra essa frase:
Se eu não aceito a minha história, eu fico presa na própria história. E muitos de nós estamos presos em alguma parte da história. E justamente o que Deus quer fazer conosco nesse tempo é nos libertar dessa prisão onde nós estamos. E como que nós ficamos presos, né? Tá interessante? O cérebro, o nosso cérebro é físico, né? Nosso cérebro é físico e ele vai registrando. Nós podemos colocar o nosso cérebro como se fosse um grande arquivo. E nesse grande arquivo é registrado toda a nossa história. Tudo que nós vivemos, o que nós passamos, está registrado no nosso cérebro. Agora, o mais chocante é que também as nossas imaginações também ficam registradas. É aí que é terrível, né? Então, por exemplo, se eu estou convivendo com você e eu imagino que você esteja me traindo, o cérebro registra isso como se fosse uma história. Então, nós registramos o que nós vivemos, o que contaram para nós, as ameaças que nós sentimos, os medos, tudo fica registrado na nossa história. E chega um ponto, a gente nem sabe mais o que é verdade e o que não é. Tudo virou verdade dentro do registro do nosso cérebro. Olha que coisa mais louca. E para que serve esse registro? Você já pensou para isso? Por que essa máquina tão potente registra tudo? Para que essa memória toda, né? Na verdade, registra para nos proteger. Na verdade, o cérebro foi feito para nos proteger, só que ele exagera um pouco. Sabe, mãe, pai de filho e aquelas mães e pais super protetores que o menino vai correr, corre e segura, tenta segurar. É assim que o nosso cérebro é, ele super protege a gente para que a gente não caia de novo, não confie de novo, não se machuque de novo. Ele fica nos segurando. Na verdade, se depender do cérebro, a gente vive só 10%, eu acho, do que nós temos para viver nesse tempo, né? Então ele fica nos segurando. Quando você pensa em fazer alguma coisa, ele já te lembra daquele dia. Às vezes é verdade, às vezes foi imaginação, às vezes foi história de alguém que ele também registrou. Então, por exemplo, vamos supor, eu falei de traição, né? Vamos supor que você nunca tenha sido traído. Não que você saiba, né? Então você não tem esse registro da sua vida pessoal, mas você conhece aquela prima, aquela amiga, aquela mãe, qualquer pessoa que foi traído. Então o cérebro te lembra que você pode ser traído, mas você nem foi traído, você nem tem esse registro. Sim, você tem o registro, você só não tem a história, mas você tem o registro de uma traição que nem é sua. E o cérebro fala, ó, cuidado, você lembra que aconteceu tal coisa com fulana de tal? Então, ó, segura sua onda aí e não vai nessa história não. E assim nós vamos perdendo oportunidades de vida, nós vamos perdendo, na verdade, vida de verdade, né? Então todas as vezes que nós entramos nessa onda de autoproteção, que a gente dá esse reforço todo pro cérebro, dá essa moral toda pro cérebro, o cérebro o tempo todo tenta nos deixar longe da vida, para que a gente viva mais, né? É a proteção. E as emoções têm um papel importante nisso, porque as emoções, quanto mais emocional for um fato, quanto mais você coloca emoção numa situação, que pode ser inclusive situação dos outros, mais registrado fica. Então a emoção serve para registrar com letras garrafais ou com um bom negrito, para você não esquecer disso e não cair naquela armadilha de novo. Então com isso nós vamos vivendo à margem da vida, sem viver a vida de verdade. E é isso que é ruim, e isso é o contrário de uma vida abundante. Então tudo que nós temos falado aqui no Thanks God, não só dessa semana, mas de maneira geral, a gente fala o tanto que Deus quer para nós, que a gente tenha vida e que tenha em abundância. E o cérebro está no controle contrário, tentando nos tirar dessa vida de abundância para a gente não cair e não machucar. Ele está nos protegendo, né? Então o que nós precisamos fazer então agora em relação ao passado? Porque o que a gente tem falado muito essa semana aqui, se eu estou no passado, eu não vivo o presente. Se eu não vivo o presente, eu não vivo nada, porque o passado não tem como viver. Eu estou lá presa no passado, eu estou pensando no passado, estou lembrando do passado, estou revivendo o passado. Então eu não estou vivendo, porque a vida acontece no agora. A vida só pode acontecer aqui. Então é esse momento, nesse dia, nesse início de mês, né? É só isso que nós temos, nós só temos o presente. Então quando nós estamos no passado, nós estamos presos lá, nós estamos presos fora da vida. A gente se escandaliza tanto de ver uma pessoa, por exemplo, quando é condenado, né? É preso, é julgado, é condenado e passa às vezes, por exemplo, 10 anos na cadeia, 20 anos na cadeia, 30 anos na cadeia. Aí você pensa, puxa vida, essa pessoa perdeu a vida.
E se ela é uma coisa que me choca, por exemplo, quando uma pessoa é presa jovem, né? É mais chocante ainda. Vamos supor que uma pessoa foi presa aos 20 anos de idade. E ela vai ficar até os 40 anos presa. O que a gente pensa na hora? Fala, meu Deus, essa pessoa perdeu o melhor da vida. Essa pessoa está perdendo, vai perder nesses próximos 20 anos, ou quantos anos ela foi condenada, o melhor da vida, sua melhor energia, seu melhor tempo, né? Perdeu 20 anos da sua vida. Realmente, isso é verdade. Mas também é verdade para nós. Muitas vezes nós perdemos a melhor fase da nossa vida. Nós perdemos o melhor que nós temos na nossa vida, que é o momento agora, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós podemos estar presos no passado. Então o que Deus quer para mim e para você nesse tempo? Ele quer liberdade. A palavra de Deus diz em Gálatas 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Ele quer nos libertar dessa cadeia, dessa prisão que não foi Ele que colocou. Porque a gente pensa às vezes, eu errei, pecado, Deus, tal, não tem nada a ver com isso. Na verdade, quem prende sou eu mesma. Eu me prendo no meu passado com autoacusação, com autocondenação, por não dissolver essas questões, né? Então Deus está nos chamando neste tempo para quebrar essas cadeias, para nos libertar dessa autocondenação, desse tempo pesado que a gente está vivendo, né? De achar que nós não somos bons o suficiente, que nós já erramos, que sim, nós já erramos, mas nem por isso nós precisamos perder nossa liberdade. Então Deus quer fazer esse trabalho em mim e você nesse tempo. Então eu queria dar algumas dicas, o que a gente pode fazer então em relação a esse passado, né? Como é que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, faça uma lista. Faça uma lista de tudo aquilo que precisa ser tratado. André, onde é que eu acho essa lista? Tá tudo dentro de você, no seu coração. Você vai se lembrar. Tenho certeza que você já está se lembrando nesses dias de coisas que precisam ser tratadas. Então anota. Anota mesmo, anota. Tudo que Deus trouxer à memória é porque Ele quer trabalhar em você naquele ponto. Então lembra, aquele dia que a vizinha não sei o quê, aquele namorado que não sei o quê, aquele dia que a filha não sei o quê, aquele dia que a mãe não sei o quê. Tudo que vier na sua cabeça, faz uma anotação para você e para você trabalhar diante de Deus. Então, primeira coisa, uma lista poderosa de questões que você quer se libertar, de cadeias que estão te prendendo lá fora, por menor que seja. Você fala assim, não, mas isso eu já resolvi, eu já caí nessa armadilha, viu? De achar que uma coisa estava muito bem resolvida, mas aquela coisa ficava voltando na minha memória com um cheirinho ruim, né? Quando você lembra, você não vai perder a memória, mas se você lembra e o cheiro não é agradável, então é porque tem que ser tratado, né? Então se lembrou com uma angustiazinha, com uma raivazinha, pode ser um trenzinho pequenininho, mas se você sentiu, pode ser que você está escondendo de você mesmo aquele alimento estragado, né? Aquela situação que não está tratada ainda na sua vida. A gente se engana muito, né? Então faz uma lista do tamanho que for preciso de todas as questões que estão vindo no seu coração e que você ainda não trabalhou, né? Segunda coisa, depois que você fez essa lista, todos os dias tira uma situação para que no momento da sua oração você dê um novo significado àquilo. O que é isso? Isso é o famoso ressignificar. Acho que foi ontem eu comentei com vocês, ou antes de ontem, que o pai da minha primeira filha, né? Eu me casei muito jovem, eu conheci ele com 15 anos de idade, ele tinha 18, 3 anos mais velho, depois a gente se casou, eu tinha 17 anos quando a gente se casou, ele tinha 20 anos de idade, e foi muito difícil, foi uma experiência muito ruim, né? Foi um casamento muito tenso, muito difícil mesmo, e eu sofri muito na época, e a gente se separou com 4 anos de casado e tudo, e a minha filha estava muito pequena na época, tinha menos de 2 anos na época, enfim, foi uma história bem difícil, bem pesada na época para mim. Mas foi pesada para a Andréia de 20 anos de idade. Eu me separei com 20 anos, né? 21 anos. Então, o que é ressignificar? É a Andréia de 50 anos voltar na história da Andréia de 17, de 20. Tudo aquilo que eu passei, que foi tão pesado na época, que deixou tantas marcas na época, se essa Andréia agora, madura, de 50 anos, se ela volta lá, ela tem que ver com outros olhos. Eu não sou a mesma Andréia de 17, de 20, 21 anos, eu não sou. Então eu volto com essa maturidade, com essa vivência, com essa cabeça, com essa espiritualidade, com tudo com quem eu sou. E quando eu volto, eu olho com outros olhos. Isso é dar novo significado.
Tem pessoas que pensam que ressignificar é muito difícil. Não, ressignificar, como a palavra diz, é dar um novo significado, ressignificar. E como é que eu ressignifico? Essa Andréia aqui voltando e visitando aquela Andréia de antigamente. E hoje quando eu vejo, né, ele era o maduro da história, né, porque ele tinha 20 anos, eu tinha 17, quando a gente se casou. Muito doido, porque a minha filha caçula, que eu ainda considero ainda criança, apesar que não é, lógico que não é, né, mas é tipo assim, o meu bebê, que é minha caçula, tem 21 anos. Então é a minha filha hoje, que não é casada, ela é mais velha e mais madura do que o meu marido na época. E fica muito fácil de ressignificar. É claro que quando a gente começa a fazer esse processo, dá aquela raivazinha, dá tipo assim, sacanagem, como é que fez isso comigo? Tudo isso é normal. Mas eu olho e não falo, peraí, ele era tão criança ainda e eu achava que ele era tão maduro. E eu vou dando um novo significado. Não, ele fez isso, mas com essa idade dá para entender. E aí a gente vai dando um novo significado a essa história. Resumo disso, sabe o que acontece? A mágoa sai. Hoje eu tenho um relacionamento com ele. Não vou dizer que somos amigos, mas não tem nada contra e nem ele contra mim. Tipo, estamos super resolvidos. Temos uma filha em comum, temos uma neta em comum, temos um genro em comum. Quando a gente precisa, a gente se encontra, a gente se comunica e tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Porque não existe nada mais, porque aquela pessoa já foi tratada, né? Essa pessoa aqui, né, lá atrás foi tratada. Então, a ressignificação te traz leveza para a vida. E isso é maravilhoso. A leveza da vida. E traz outra coisa. Traz possibilidade para novas histórias. Possibilidade para viver diferente, né? Então, nesse momento, a primeira coisa, lista tudo. Depois você, na altura da sua vida hoje, visita aquela pessoa lá atrás, que é uma outra pessoa, que é você mesmo, mas é outra pessoa. Depois entrega tudo a Deus. Quando Pedro traiu, Jesus tinha falado, Pedro, vai acontecer. Satanás está querendo te peneirar. Então, na verdade, quando eu volto e entrego para Deus, Deus já sabia. Deus sabia antes de acontecer, Deus sabia quando estava acontecendo e Deus sabe hoje, depois que aconteceu. Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe todas as coisas. Então, entregar para Ele é muito tranquilo. Ele vai dar um sorrisão e falar, puxa vida, que bom que agora você está dando um novo significado e que bom que você está me entregando. Agora, juntos, nós vamos resolver e vamos construir uma nova história de liberdade para você, né? E por último, muito importante, vigia as suas emoções. Porque quando eu ressignifiquei, não quer dizer que assim, foi mágico e de repente eu passei a sentir um amor incondicional. Não, não é assim não. Você está viciada naquela mesma emoção. Então vigia para não ter a mesma emoção, para não reforçar aquela história. Todas as vezes que vier um sentimento ruim, você lembra, não para parar. Já está ressignificado, eu já entendi porque que ele fez isso comigo. E você vai lembrando e criando novos caminhos neurais, novos registros na cabeça. Eu tenho um registro antigo, mas eu estou criando um novo registro. Sabe quando tem uma estrada, não sei se você já viu a situação, você passa numa estrada, a estrada está nova, mas existia uma estrada antiga ali. Aquela estrada antiga foi usada tantas vezes, e tem uma estrada ali muito certa, ali muito usada. E você começa na estrada nova, você ainda enxerga a estrada antiga, mas chega um ponto, começa a nascer mato ali, aquilo ali deixa de existir. A mesma coisa são os caminhos neurais dentro de nós. Essa emoção ruim, essa chateação, essa tristeza, esse ter sido traído, esse ter sido enganado, tudo isso existe num caminho neural na sua cabeça, na minha cabeça, está tudo aqui registrado. É um caminho onde sempre eu passo nas emoções naquele caminho. Quando eu decido passar por um outro caminho, de vez em quando eu olho para o caminho antigo e eu sei que ele está ali, mas eu vou reforçando tanto esse novo caminho em cima dessa nova significação que com o tempo esse caminho ele deixa de ser importante, deixa de existir. Quando eu olho para essa história que já me magoou tanto na vida, que foi tão importante, que deu um rumo diferente do que eu tinha pensado para a minha vida, e eu olho hoje, é como se fosse com outra pessoa. Como se não tivesse acontecido comigo. Por quê? Porque já criou um novo caminho neural dentro da minha cabeça. Então existe saída, e a saída é linda, e o final dessa história é uma vida plena. Eu mereço, você merece. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E os planos do Senhor são grandes e são perfeitos para a minha vida e para a sua. Ele não quer que nós tenhamos uma vida mais ou menos. Ele tem o melhor dessa terra para mim e para você. E nós vamos construir isso de forma
positiva e de uma forma intencional. Nós temos que ser intencionais na criação dessa vida nova. Nós não podemos deixar a vida nos levar, mas nós vamos junto com Deus, criando intencionalmente novos sentimentos, novas experiências, e o novo de Deus chega para mim e chega para você. Feliz dia, feliz mês de julho. Deus abençoe nossa vida, nossas memórias, nossas histórias, o nosso futuro. Deus te abençoe e te abençoe hoje e agora. Até amanhã no nosso último Thanks God Every Day.